noite! Olá, meus amigos de caminhada! Tudo bem? Como é bom estarmos aqui mais esta noite. Nosso estudo do Evangelho, amparados por esta paz, pelos nossos mentores, anjos guardiões, nesta vibração de muito amor. Esse mês estamos falando sobre o Natal, a sua importância, o que ele faz com as pessoas, esta vibração de amor que inunda todos os lares e o coração das pessoas, o desejo de dar e receber presente, lembrando que o presente não é só o material. O presente também é o afeto, é o amor, é o ouvir, é o estender a mão, é bater aquele papo, tomar aquele cafezinho. Isso tudo faz parte deste presente. Então, vamos falar hoje sobre a conexão com o divino. O Natal é um momento para se reconectar com a mensagem de amor de Jesus e para cultivar sentimentos de gratidão e esperança, buscando paz e a luz que vem dele. Sim, como é bom estarmos conectados e muitas das vezes essa conexão ela vai esfriando, tipo aquele relacionamento que parece que a gente não gosta mais, mas a gente sente falta, a gente meio que não sabe o que está acontecendo. Lógico que potencialmente a nossa conexão de Jesus vai muito mais além do que qualquer conexão com um ser humano, pois nós amamos sim, nós temos sentimentos, mas o amor de Jesus é aquela fonte inesgotável que nos alimenta aqui na terra e no mundo espiritual e que nos embriaga desse amor e desta felicidade. Aquela felicidade que a gente ri à toa e não sabe por quê. Por quê? Porque estamos inundados deste amor de Jesus. Então, não podemos perder a conexão. Mas como nos reconectar? Aqui, nesse momento, estamos nos reconectando nesse bate-papo, nesta leitura, nesta vibração de amor, nesta luz que o Evangelho traz para o planeta, é um reconectar. Quando falamos também sobre a programação, sobre o que ouvimos, sobre a leitura, como está fazendo bem ao nosso coração e aos nossos entes queridos, esse nosso bate-papo, também é reconectar. Então, gratidão, gente, por vocês serem esse elo de esperança todos os dias para tantos lares. Sem vocês, nada aconteceria, pois vocês fortalecem este elo de amor. Então, cada vez mais, leve a programação para os seus entes queridos e assim nosso elo aumenta cada vez mais. Vamos então continuar com a nossa programação? Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que o livro já está no final, que o próximo livro será Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Você pode achar na internet e fazer a sua leitura online. Hoje faremos a leitura 173. Como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores.
O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de propósitos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de colaboradores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora reconhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho. Podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Então, vamos observar como estamos conduzindo a palavra do nosso Mestre. É indispensável ter a execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que sejam. Não devemos abandonar a jornada, ter confiança e fé, para que sempre possamos compreender e acessar no campo da vida todas as nossas promessas que viemos executar no planeta Terra. E com isso, vemos que raras são as criaturas que merecem de Jesus o poder celeste, pois não obedecem, pois não ensinam de uma maneira confiante o amor. E, em vez de construir este sentimento, destrói as mais complexas e mais vitoriosas intenções de premiar o mundo com a paz e a fraternidade. Por isso, meus irmãos, devemos sempre ser o trabalhador, aquele que cultiva, aquele que transmite ao próximo a verdade de maneira amorosa, sem pensar em si próprio, de maneira alegre, de maneira serena, pregar o Evangelho para todos aqueles que estão perdidos e estão carentes de uma palavra amiga, e assim sermos, com a nossa simpatia na doutrina cristã, testemunhar sempre a palavra de Deus. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria de agradecer a sua presença no YouTube, na nossa página.
@ACE Paulo de Tarso. É só digitar na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso e você terá acesso a toda a nossa programação a qualquer dia e qualquer hora no YouTube. Deixe seu like e ative o sininho para quando tiver novas programações você ser avisado. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês que deixam seu recadinho e que estão lá nos prestigiando na página. Com muita alegria, estou aqui para falar sobre a presença de todos em nosso almoço, os nossos artistas que desempenharam tão bem e o nosso alto de Natal foi as nossas vovós. Que lindo! Elas encenando o José, a Maria, os animaizinhos e o nascimento de Jesus, sob a direção do nosso querido Gilberto Dalma, do Polo Cultural. E agradecer ao ateliê do Richard que nos ofertou as roupas, a Grazi e o Richard. Muito obrigada. O coral do Geide foi a cereja do bolo que nos presenteou com sua apresentação. Tudo maravilhoso, sem falar nas comidinhas. Agradecer o esforço de vocês que nos ajudaram também com a cota extra e conseguimos pagar a metade do 13º. Olha que legal! Muito bom, só agradecer. Agora vamos para a nossa última parcela que vence em dezembro. Continuando com a ajuda de vocês, que através do seu esforço fazem toda a diferença aqui na Paulo de Tarso. Aos padrinhos que trouxeram o sorriso para as nossas vovós com seus apadrinhamentos. Foi maravilhoso ver a alegria das nossas queridas vovós. Gostaria de falar que a nossa reunião de acolhimento ao luto continua nesta quinta, de 1h30 às 3h, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O nosso reiki também funciona às quintas-feiras, das 2h30 às 4h30, novo horário. E com certeza vocês vão adorar estar recebendo esta emanação de energia boa. Para fazer o reiki, basta colaborar com um mingau da vovó, nos trazendo maisena, chocolatado, que com certeza elas vão adorar. Ou um alimento não perecível. O nosso estudo também continua às quartas-feiras, de 3 às 4, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Agora, eu gostaria de pedir licença para vocês e falar de um aniversário muito especial, como todos vocês o são, mas que eu não deveria ter esquecido e na correria eu deixei de falar, sabe de quem? Aniversariante de novembro, da nossa querida decoradora Regina Celi Crespo Pérez, que fez aniversário em novembro, e do seu filho Pedro Henrique Pérez Carítio. Olha, vê se pode esquecer da nossa Regina. Regina, aí vai o meu abraço, pois nunca é tarde para desejar coisas boas. Todo o nosso carinho para você e obrigada por todo o seu carinho na nossa decoração. Saúde e paz. E chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de dezembro. Quem faz aniversário? Célia Vega, Sheila Holtz, Filomena Blanco de Araújo, Wagner Guimarães Ferreira, Edna Fernandes, parabéns, tudo de bom. José Henrique Eves Pires, Álvaro Coelho Brum, Ana Paula Cruz de Carvalho, Andressa Martins Campos e Paulo Roberto Borges de Souza.
Parabéns, tudo de bom. Não falei seu nome? E você é aniversariante de dezembro? Aí vai um abraço carinhoso da Paulo de Tarso para todos vocês. E que Deus ilumine sua vida. Apague a velinha, cante parabéns, chame seus amigos, não deixe passar em branco. Um bolinho vale, não precisa ser um bolão, não é mesmo? E agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos falar do alimento do corpo. O alimento que seria 1 quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café, material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando vocês chegam aqui, desinfetante, detergente de pia, papel higiênico, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Não consegue trazer, pois é muito pesado e gostaria de contribuir e nos ajudar? Anote, por favor, a nossa conta no Banco do Brasil. Através dessa conta e do nosso Pix, você pode também nos ajudar com esta segunda parte do 13º. E mais uma vez, obrigada por ter nos ajudado a pagar a metade para os nossos colaboradores. Conta Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix, que é o CNPJ 34022 756 000153. E se você quiser também, temos um Pix do Santander 21 9986 35 298. É com muita alegria que recebemos essa ajuda de vocês. Para você que gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó, anote o nosso endereço também, que é para as nossas atividades festivas aqui na Paulo de Tarso, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você preferir deixar na nossa sala da 13 de maio a sua colaboração para o nosso bazar, o nome para a prece, anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. A Simone da 13 de Maio atende você pelo contato. Anote, por favor, 31 90 38 73. Ela está lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você também pode deixar o nome para a prece. Se preferir mandar um e-mail com os nomes, anote, por favor. E-mail: nomeParaPrece@acePaulodeTarso.org. Lembrando que o ACE Paulo de Tarso, @ACE Paulo de Tarso, é também o nosso canal no YouTube, aonde você tem acesso a toda a programação. Se você gostaria de bater um papo com a gente, anote também, por favor, contato @acePaulodeTarso.org. E continuemos com a nossa programação. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar,
Entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós nos encontramos em seu capítulo 27. Pedi e obtereis. Hoje nós, ainda na continuidade da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, vamos estudar os itens 20 e 21. Kardec diz o seguinte: outras pessoas se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Isso se referindo que não vale a pena, não tem necessidade de se orar por espíritos sofredores. Então, segue Kardec. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. Era inútil todo o desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expiado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele não então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continue culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece pena, para a pena, qualquer que seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei,
Tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, de Deus, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, Ele, Deus, nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Exatamente. Ora, as leis de Deus não é que são imutáveis. Elas não podem ser contraditas, mas elas são adaptáveis às circunstâncias. Ora, se o espírito é um mau espírito, é um sofredor, causa muito mal, ele vai pagar por aquilo que está causando. Todos aqueles males vão se refletir para ele numa culpa, numa pena. Agora, vai ficar eternamente? Ou Deus prefere que ele se arrependa, repare o mal que fez e volte para o caminho do bem? Lembremos-nos daquela parábola do filho pródigo. Ora, é mais claro que isso. O Senhor tinha um filho bom e o outro filho que se desavorou foi embora. A vida, gastar tudo que tinha da herança, e foi a luta. Se perdeu. Então está perdido para sempre, né? Nessa teoria está perdido para sempre. Mas não. Ele se arrependeu, voltou para o pai, e o pai o perdoou e o reintegrou a família. Ele voltou, me diz, deu uma festa maior para ele, porque ele estava perdido e se achou. Quando o outro filho ficou meio enciumado, disse, não, mas você sempre esteve aqui comigo desfrutando do bem bom. Ele estava perdido, então vou fazer uma festa. Estava perdido e se encontrou. Assim Deus age. O espírito é muito mal, mas um dia acaba se arrependendo. Então Deus fica feliz com o arrependimento dele. Essa é a ideia agora, não, para sempre, não tem mais jeito. Isso não é o Deus que a gente conhece, Deus de amor, de caridade, de misericórdia e de perdão. Ficamos por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. 14ª leitura. Quitação. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o marginam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugo, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada, são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugastes as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que, de súbito, se transformam em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e age o que houver, releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. E se depois de todos os seus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam,
abençoa-as em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade na hora da crise é nota de quitação. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ruth Moutinho Quiroga de Oliveira, Mônica Figueira de Oliveira, Shirley Bento de Souza, Cátia Souza de Santana, Rogério Espada Chometon, Marinês Espada Chometon, Ruiz Espada Chometon, Cátia Souza de Santana, Francisco Bento de Souza, Gleides Bento de Souza, Elani Rodrigues Mendonça, Clever Maia Lameira, Rejane Lameira Maia Luz, Pedro Lameira Maia Luz, Catarina Lameira Maia Luz, Dilma Maia Reis, Sidney Ribeiro da Silva, Ricardo Fonseca de Carvalho, José Luiz Mendes Fonseca, Sônia Morgado Fonseca, Alex Vasconcelos Lucena, Luiz Carlos Sobrinho, Isabel Nilo Fernandes Lopes, Alfredo Augusto de Azevedo, Ivan Melo Bezerra, Marta Nogueira da Rocha, Sônia Cristina Coster Mariano, Luiz Carlos Sobrinho e Paulo Sérgio Amaral. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Elza de Souza, Elias Gomes da Silva, Jocely de Oliveira Coimbra, André Luiz dos Santos Coimbra, Walker Marçal, Sueli de Oliveira, Maria de Fátima Santos, Marcos Alves da Costa, José Babisque Filho, Hilda Mesquita, Cíntia Rodrigues Nascimento, Geraldo de Barros, Marli Franco Lussac, José Cláudio Basílio, Argeu Rabelo, Maria Amália Rabelo, Álvaro Monteiro, Celso Xavier dos Santos, Palmira de Sá Santos, Osvaldo Ferreira Morgado, José Norberto Vieira e Adalberto Gonçalves Pedro. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a fé vitoriosa é aquela que procura no trabalho o merecimento indispensável à realização que pretende atingir. Esperança ociosa é simples divagação. Vejamos o ensinamento expressivo da natureza, a fim de não demorarmos sob a neblina das fantasias e dos sonhos, retardando o próprio passo indefinidamente
no vale escuro da indecisão. A semente, de certo, guarda consigo o plano precioso da árvore veneranda que será um dia. Mas, para isso, aceita a humilhação de si mesma na intimidade do solo, e desde a própria germinação não perde tempo em digressões descabidas, de vez que aproveita o sol e a chuva, o orvalho e o vento para crescer, florir e frutificar sem repouso. A fonte, sem dúvida, conserva em seu nascedouro o projeto sublime de arrojar-se à excelsitude do oceano. Entretanto, para equacionar semelhante problema, não se imobiliza no viciado espelho do charco. Avança humilde e resignada, beneficiando montes e planícies, plantas e animais, aderindo aos ribeiros e aos rios, em cujo seio abençoado e fecundo atinge a serenidade gloriosa do mar imenso. Tudo na vida universal é harmonia que decorre do trabalho vivido em sua mais elevada expressão. Todos os seres imantam-se uns aos outros no plano gigantesco da perfeição que nos escapa por agora em sua visão magnificente de conjunto. E para escalarmos os domínios da felicidade e da luz, é imprescindível atender à função que nos compete no mecanismo da existência. Meu companheiro de todas as tardes, se procuras assim entesourar a fé, não acredites possas fazê-lo cultivando o exclusivismo, que será sempre adoração a nós mesmos nas linhas congeladas do menor esforço. Busquemos o lugar de serviço que o mundo nos reserva. Esqueçamos conveniências pessoais e apelos inferiores que nos compelem a viver entre os tóxicos letais do tempo perdido. Lembremo-nos de que a vela acesa dentro da noite é infinitamente mais valiosa que o lustre de ouro e diamantes lamentavelmente apagado. Trabalhemos hoje para merecer amanhã, e nesse programa de crescimento espiritual para a eternidade, a fé viva será a luz do Senhor, brilhando no templo de nossa alma, valendo-se do divino combustível de nosso próprio coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.